O que é a Nova Terra e a Terra Cruz? Quais os pré-requisitos para se ter um contato extraterrestre? Qual a diferença entre abduzidos e contatados? De que forma podemos, de alguma maneira, despertar nosso propósito de vida, a nossa missão nesta encarnação aqui no planeta? Estas e outras perguntas serão respondidas por Mônica de Medeiros, aqui na TV Consciência Próspera. Seja bem-vinda a mais uma edição do programa Consciência Próspera, que está aqui celebrando 12 anos de transmissões neste mês de março de 2022. Iniciamos lá em 2010 as transmissões do programa, as entrevistas, e desde março do ano passado, desde março de 2021, nós intensificamos as transmissões, fazendo de segunda a sexta, ao vivo, às 20 horas, segunda a sexta-feira, exceto esse programa. Esse programa está sendo gravado, mas a maioria dos programas aqui do canal, eles são transmitidos, sim, ao vivo para vocês. Já no início, já convido a se inscrever no canal, se acaso você ainda não é inscrito. Tem bastante conteúdo, já passaram por aqui mais de 700 convidados nesses 12 anos de existência do programa. Tem bastante, muita e preciosas inspirações que vocês podem maratonar. E também, se inscrevendo, você vai receber os avisos das novidades e poder interagir, inclusive, nos programas que acontecem ao vivo. Se você já é inscrito, o nosso convite é para você curtir e compartilhar com outras pessoas que vão se inspirar, que podem se inspirar com o tema de hoje, que é espiritualidade, mediunidade e extraterrestre, com Mônica de Oliveira. Temos aqui o prazer de receber a Mônica de Oliveira, Mônica de Medeiros. Mônica de Medeiros, bem-vinda. Oi, tudo bom, Samuel? Tudo bem, pessoal? Mônica de Oliveira só se for em outra encadernação. Só em outra encadernação. Aí muda o nome da capa, né? Agora é Mônica de Oliveira, verdade. Mônica de Medeiros, prazer. Quero agradecer aqui muito a querida Cici, dos Cuidados Integrativos, inclusive, que foi quem passou o contato aqui da Mônica. E um beijo para ela. E se você não conhece o trabalho também da Cici, vocês entram aqui e tem vídeo falando sobre os cuidados integrativos. Também dois amigos que falaram sobre. Olha, da Mônica, muitos falaram. Tem uma lista, fala, mas alô, Mônica de Medeiros, Mônica de Medeiros. Entre eles tem o Fábio, né? Fábio Dantas, ele falou também bastante lá do Água Zero Anda, juntamente com o Tiago, comentou bastante sobre isso. Então, agradeço a todos vocês também pela disponibilidade e pelo carinho e por essa super indicação, Mônica de Medeiros. Mônica, anteriormente, quando eu fazia o programa no estúdio e para a TV, a gente fazia aquela leitura inicial do currículo. Hoje a gente faz perguntas e nas perguntas é que se vai conhecendo o trabalho dos nossos convidados. E no seu caso, como é que foi o seu reconhecimento ou chamado para uma busca, uma prática espiritual ou espiritualista? Samuel, eu tive a felicidade de nascer numa família polivalente, né? Então, a maioria da minha família era espírita, mas eu tinha uma tia que era evangélica, tinham católicos, então a gente trafegava com muita liberdade no assunto dogmático. E da minha família, a mediunidade sempre foi assim bem importante em termos de médiuns de ostensividade, de trabalho, e eu era mais um no grupo. Então, logo cedo, eu escutava os adultos falarem, né? E minha grande referência até meus 5 anos de idade foi meu avô João, pai do meu pai, que eu fui criada pelos meus avós, né? E ele era uma figura extraordinária, um ser humano humilde, bondoso, muito amado por todos, e meu parceiro de brinquedos. Ele era meu brinquedo favorito, né, avô João? E quando eu, infelizmente, eu tinha uma mediunidade de premonição, como tem até hoje, e eu sonhava um mês antes, quando alguém ia falecer. E eu sonhei com meu avô, né, num caixão, que era assim que eu via, e um mês depois, realmente, ele veio a falecer. Então, foi ali, meu universo caiu, desapareceu, né, foi abduzido. E
com o passar dos meses, eu voltei a sonhar com meu avô, ele vinha, tocava violão, contava historinha, exatamente como ele fazia quando eu estava viva, né? Aí um dia ele pegou, quando ele estava vivo, aí ele pegou um dia e falou que ele não poderia vir mais, mas que viria um amiguinho dele para brincar comigo. Passou algumas noites, eu acordei com eu dormia no quarto da tia Sema, né? Ficava no quarto com ela. Eu acordei com um ser branco, leitoso, cabeçudo, com olhos enormes, sentado no ar, no fundo assim da minha cama. E eu achei que ele era o Gasparzinho, que era meu herói favorito das historinhas de gibi, né? E ele levantou a mão assim e disse que era o amiguinho do meu avô, então era o Gasparzinho. E a partir daí eu passei a ter contato com seres extraplanetários, mas também espíritos da Terra, porque eu não sabia, eu brincava sempre com crianças que não eram encarnadas, né? Com 11 anos, a convite de um ET, de uma ET, na verdade, foi uma ET feminina. Eu li o livro dos espíritos, não é? Aí eu comecei a ler André Luiz, não parei mais, não é? Emmanuel eu achava difícil de ler, mas o André Luiz comecei logo com 12, 13 anos, eu comecei a ler, e foi indo, caminhando normalmente a vida, e acabei me desenvolvendo, fundando a Casa do Consolador em 92, com mais 12 malucos que nem eu, né? E o nosso trabalho seguiu, vem seguindo até hoje nessa mesma linha. Olha que ótimo. Gasparzinho, fantasma camarada. Pois é. Bom, muito se fala no Brasil, quando se estuda, na verdade, quando se fala de mediunidade, principalmente aqui no Brasil, é muito associado à Umbanda e ao Espiritismo. Na sua concepção, e como é uma atitude, ou o que pensa, ou que se identifica como sendo um kardecista? Essa é a pergunta. O que seria, então, uma mediunidade ou um estudo mediúnico mais voltado para o kardecismo? Ó, Samuel, médium, na verdade, todo mundo né? Porque assim como a paranormalidade, a mediunidade é uma atividade fisiológica ligada ao DNA, você tem que ter um DNA ativo ou não, o gene ativo ou não para a mediunidade. Então, todos nós somos, mas alguns de nós têm mediunidade de tarefa, outros não, né? Eu sou kardecista porque eu realmente acredito naquilo que veio através do trabalho de compilação do Allan Kardec, embora eu não sei, eu sou kardecista, eu sempre digo que eu não sou espírita, porque o meu horizonte não está fechado, né? Eu acredito na Umbanda, que é uma religião genuinamente brasileira, que surgiu em 1908, em Niterói, através do rapaz chamado Zélio de Moraes, que começou a ter incorporação de um índio e de um preto velho, né? A Umbanda brasileira que acabou sendo encontrando assim adesões e adição de ritos do candomblé, mas isto não veio junto àquilo que o Zélio de Moraes trouxe. Então, se você for pesquisar, né, a herança que o Zélio de Moraes deixou, o Centro Nossa Senhora da Piedade, que existe até hoje com os seus familiares, não existem ritos, né? E essa é a Umbanda que eu acredito, é uma forma de espíritos de luz estarem muito próximos de nós, fazerem um acolhimento fraterno eles mesmos, né? Nos orientando e nos auxiliando a suportarmos melhor, entendermos as provas e as expiações que a gente mesmo se pressupõe. Agora, você encontra manifestação mediúnica nos carismáticos, você encontra manifestação mediúnica no batismo do Espírito Santo dentro do evangelismo, no jorei do messianismo, e em todas as religiões você encontra humanos com a capacidade de serem intermediários entre a terceira dimensão, que é essa que nós ocupamos, e a multidimensionalidade com os seus habitantes, com os seres que nelas vivem. Aqui no programa a gente tem a oportunidade de trazer diversos líderes, dirigentes e coordenadores de trabalhos de Umbanda, e nesse mês de aniversário a gente trouxe o Alexandre Comino. Alexandre Comino veio falar sobre Umbanda também, e tem também aqui no canal uma entrevista do Rubens Saraceni, que também é uma das pessoas bastante conhecida por seus livros na linha de Umbanda, no pensamento de Umbanda também. Mas para a Mônica de Medeiros, o que é espiritualidade? Para mim é o ar que eu respiro, né? Porque, na verdade, nós somos espíritos tendo uma vivência
tridimensional. O corpo físico é o maior isolante energético que eu conheço, que a gente fica surdo, cego e muitas vezes tonto neste campo físico, nessa energia condensada que é o nosso corpo, né? Mas, na verdade, nós somos seres espirituais, né? Então, quando o corpo físico dorme, toda noite a gente se projeta para fora dele, porque é obviamente que a nossa pátria não é a terceira dimensão, são as outras dimensões, notadamente a quarta dimensão, onde atualmente o nosso nível evolutivo nos permite estar, né? Então, assim, não há como você dissociar a sua vida, isso aqui é a minha vida material, aquela é a minha vida espiritual, né? Eu sou médica porque eu estudei e me formei médica. Eu nasci médium e eu não consigo dissociar, não é assim, eu ponho o meu jaleco, eu sou só médica. Eu vou na Casa do Consolador, que é o centro que a gente fundou, eu sou médium. Nós somos o que somos o tempo inteiro, só a gente precisa saber adequar as nossas faculdades e trabalhar com elas adequadamente nas horas certas e nos lugares certos, né? Mas a espiritualidade é tudo que nos envolve. O Paulo de Tarso tem uma frase fantástica para definir Deus, ele falou, numa epístola aos Coríntios, né? Deus é o oceano e nós somos os peixes que neles nos vemos. Pois a espiritualidade é isso. A espiritualidade é o ar que nos cerca e nós somos as partículas que neste ar habitam. Nunca podemos estar apartados do ar, senão a gente morre, né? E o ar está sempre dentro de nós, nos impulsionando para a vida. E por falar em impulso, agora eu fico imaginando você quando você for escolher uma profissão para exercer nessa encarnação como médica. Como é que foi isso? Como é que veio esse impulso de se formar em medicina? Desde os 3 anos, Samuel, que segundo meus parentes, eu dizia que eu queria ser médica. Eu falava assim, eu quero ser útil, com 3 anos, absurdo, né? Mas depois, com o contato com os seres de outros planetas, né, desde os 5 anos de idade, reforçou muito isso em mim, né? A necessidade de ser útil à vida. Não importa se vegetal, animal ou hominal, eu precisava ser útil. E realmente a medicina para mim é uma arte, né? Só que eu queria ser cirurgiã. Eu assisti o primeiro transplante cardíaco que o Barnard fez lá na África do Sul e passou na televisão, né? Eu assisti aquilo, nossa, Samuel, sabe quando você fala, achei minha praia? E ali eu falei, não, tem que ser cirurgiã, vou ser cirurgiã. Realmente me formei médica na Unicamp, aí eu fiz a cirurgia, né? Operei muito tempo. Eu fui para os Estados Unidos a convite do Dr. Lloyd Milton Nigros para a Universidade de Illinois, em Chicago. Fiquei 2 anos lá, o fellowship foi muito bom, eu aprendi demais, cresci muito como pessoa mesmo. E aqui no Brasil eu operei bastante também. Mas aí chegou uma hora que eu preciso muito da relação médico-paciente, sabe? E na cirurgia, Samuel, você vê a pessoa, quando ela chega com um problema, que você já é a última a porta, né, para operar, você opera e você só volta a ver o paciente se ele complicar. E eu gosto da relação médico-paciente. Então, quando eu satisfiz a minha sede operativa, né, eu optei pela medicina de família, porque ali você entra no âmbito, e eu não acredito em tratar a doença, eu acredito em tratar o doente. E a medicina de família te dá essa opção, né? Então, você conversa, eu pratico slow medicine no meu consultório, o paciente tem 1 hora, ele fala dele, ele coloca tudo aquilo que ele acha que é importante, porque a doença nasce desse ser, né? Desse ser físico, mental e espiritual. E desse movimento em torno dele, dos familiares, do trabalho, do estresse, do medo, da ansiedade, da depressão. E aí você trata o doente, não a doença. Então, para mim, a mediunidade e a medicina tem um link comum muito grande, que é o ser útil, né? O médico é o ser que veio para servir, né? E o médium também. Servir anonimamente, porque o médium é só um telefone, a relevância dele é de um aparelho telefônico, só isso, né? Não importa se ele seja um tijolofone ou um iPhone, ele tem que funcionar, né? E é apenas essa a relevância do médium, ele tem que funcionar. E o médico tem que ser o amigo, o padrinho, o que puxa a orelha, o confessor, né? E estar ao lado do paciente para ajudá-lo a superar aquilo que naquele momento lhe traz dor e desconforto. Eu gostaria de ouvir a sua expressão slow medicine, porque o meu dentista, ele faz a mesma coisa antes de fazer o tratamento dentário. Ele fala, não entende como é, só que ele tem 89 anos e está nativo.
89 anos, não Que treme a legal. mãozinha, né? Joga tênis de mesa, e ele faz isso, 30 minutos no mínimo de conversa antes de começar um tratamento dentário. Eu acho isso muito especial. É um dentista de família, um médico de família, né? Eu acho. Ah, é, e vou dizer para você, viu, Samuel? Eu não vejo outra forma de evoluir a medicina, não, não tem. Porque se a gente não focar no doente, você vai continuar tratando a doença. Uhum. E esse, para mim, é o grande senão da medicina ocidental, extraordinária em pesquisa, em descobertas, em ampliar a capacidade de ajuda, de apoio aos pacientes, né? Mas divide o homem em pedacinhos cada vez menor, porque a tecnologia avança muito rápido. Aí você vai para a medicina do Oriente, ela não olha para a tecnologia, ela olha para o paciente, né? E quando ela olha para o paciente, ela olha para a parte energética e emocional dele. Então, se a gente consegue juntar essas duas origens, ocidental e oriental, você é bem útil ao ser humano que te procura, né? Eu acabei de me lembrar também, com essa sua fala, de um outro médico. Eu vou fazer uma pergunta inspirada também pela lembrança desse médico. Qual a importância da glândula pineal nos processos de mediunidade? Bom, você deve estar se referindo ao maravilhoso Sérgio Felipe de Oliveira, né? Um grande equilibrador. Exatamente. Pois é, a pineal, ela é o principal órgão anímico. O que é um órgão anímico? São aqueles órgãos do corpo humano que têm a capacidade de leitura energética. Então, a glândula pineal, as glândulas, não é? Como tireoide, paratireoide, o pâncreas endócrino, as suprarrenais, os ovários, os testículos, os plexos nervosos, né, o conjunto de nervos, como o plexo solar que fica na frente do estômago, e de todos estes órgãos, o mais importante é a glândula pineal. Numa pesquisa inovadora, de vanguarda mesmo, do Sérgio Felipe, através de exames de ressonância, ele descobriu que a pineal tinha cristais minerais dentro da sua composição. E o estudo provou que eram cristais de apatita. E ao contrário do que se imagina, a pineal calcifica, não é? Ele descobriu que estes cristais, eles agem como antenas de captação de ondas do plano espiritual. Então, cada um de nós tem um tipo de arranjo destes cristais e um número de cristais definido, varia de pessoa para pessoa, e dali vai exatamente a capacitação como médiums, né? Por exemplo, Wagner Borges, que é, na minha opinião, o maior médium projetivo do Brasil, ele tem menos cristais de apatita do que eu, que sou uma médium especificamente de psicofonia. A minha principal mediunidade é a psicofonia, ou seja, a transmissão verbal, né, de uma entidade através do meu corpo físico. Então, o número de cristais de apatita varia com o tipo de mediunidade que a gente tem, né? Mas a onda, quando vem de um emissor do plano espiritual, essa onda energética, onda elétrica mesmo, ela vai batendo, ricocheteando nesses cristais, movimentando a órbita de elétrons, a nuvem de elétrons que tem em volta deles, ela vai perdendo energia até que ela atinja um comprimento, uma quantidade energética suficientemente capaz de ser lida pelos nossos neurônios. E aí, então, a manifestação mediúnica se procede através da escrita, que é a psicografia, através do desenho, que é a pictografia, ou através da fala, que é a psicofonia. Minutos atrás, você trouxe uma informação relacionada à mediunidade de que todos têm, dependendo do gene ativo ou não, a expressão dessa mediunidade. No seu caso, qual é o tipo de mediunidade que você já falou alguns estilos de expressões, mas ela é consciente, semiconsciente, é inconsciente, tem variedade? E uma pergunta que vem antes disso, inclusive, como é que foi o seu desenvolvimento mediúnico? Você tinha as suas percepções e os seus contatos lá com o Gasparzinho, com seres extraplanetários, mas como é que foi o seu desenvolvimento mediúnico? Olha, eu foquei muito na faculdade de medicina, sabe, Samuel? Porque realmente era meu sonho, né, era me tornar médica. Mas no final da faculdade eu já comecei a sentir aqueles, porque eu via espíritos andando na Santa Casa, lá de Campinas, tal, né? Às vezes eu não conseguia verificar se era encarnado ou desencarnado, porque, claro, como espírita que eu era convicta, eu conhecia a doutrina e conhecia os meandros, mas às vezes eu tenho clarividência, né? Eu não conseguia identificar se era encarnado ou desencarnado quem estava me chamando, entendeu?
Mas chegou uma hora que eu comecei a procurar o desenvolvimento mediúnico mesmo, foi na Sociedade Allan Kardec de Campinas, mas por causa da faculdade eu tinha que estudar muito, eu estava no 5º ano da faculdade, muito plantão, internato, tudo, eu acabei parando. E aí eu fui morar nos Estados Unidos, eu fiz 3 anos de cirurgia no Brasil, fui para os Estados Unidos e lá, obviamente, eu não tinha, nem pensava nisso, porque eu tinha outras preocupações. Quando eu voltei para o Brasil, eu estava trabalhando num lugar e aí havia um problema grave de lesa paciente e eu achei que era Joana d'Arc, né? Bati de frente e uma senhora que trabalhava nesse lugar onde eu prestava trabalho, ela falou: olha, doutora Mônica, eu não sei se a senhora acreditou nisso ou não, a senhora não está bem de saúde porque fizeram um trabalho de magia negra contra a senhora e se a senhora quiser, domingo, o pai Guarani gostaria de falar com a senhora, né? Eu falei, obrigada, tal. Aí domingo eu estava em casa, uma chuva, aquela chuva assim, de relâmpago, trovão, granizo. Eu falei, mas eu não vou sair daqui mesmo para ir longe da minha casa conversar com o pai Guarani. Samuel, eu estava assistindo televisão no meu quarto, de repente eu escutei uns passos pesados, né, no corredor da minha casa. Aí eu falei, já fiquei preocupada, porque na minha infância eu tive muita coisa nesse corredor. E aí, quando eu olho para a porta do meu quarto, tem um índio mais idoso, vestido de branco, e ele falou: eu sou o pai Guarani, eu estou te esperando. Eu me vesti, peguei o carro, fui para lá. Aí ele realmente desmanchou o trabalho, eu melhorei bastante. E ele falou: minha filha, você tem mediunidade, você tem que desenvolver. E eu comecei a tentar desenvolver lá, mas não ia, né? Aí eu tive um outro índio apareceu na minha casa, ele falou que era o Tupã. Ele falou: eu sou o seu mentor, toda quinta-feira, às 9 horas da noite, você vai ler algo espiritualista e edificante, aconselho para você toda a obra, o Pentateuco de Kardec, o Pentateuco. Você coloca um copo de água e você vai fazer uma hora de leitura. E foi assim que eu me desenvolvi em casa, né? Fazendo essa hora de leitura com copo de água. Aí eu comecei realmente, eu comecei a psicografar quando eu tinha 11 anos, Samuel. Então, psicografar para mim era uma coisa bastante tranquila. Mas eu comecei a aumentar a minha clareaudiência, a minha vidência, né? A intuição, o desdobramento, e foi em casa. E quando eles acharam que eu estava pronta, eles falaram que era hora de fundar a Casa do Consolador, e foi assim que aconteceu. E nos tipos de mediunidades, consciente, semiconsciente e inconsciente, por exemplo, quando traz as partilhas, as expressões com o Tupã, com o Veludo, com outras entidades, espíritos, amigos, como é os tipos de mediunidade? Eu sou semiconsciente, Samuel. Enquanto eles estão falando, eu estou plenamente consciente do que está acontecendo, né? E quando eles se vão, eu retenho partes importantes do que eles falaram. Não tudo, não mesmo, mas eu retenho partes importantes do quando eles falaram. É bem diferente de quando eu canalizo a Sheliana, que é o ser extraplanetário. Com ela, enquanto ela está falando, eu sei o que ela está falando, mas eu fico meio zonzada, como se eu estivesse sob uma anestesia, e depois que ela vai embora, eu tenho, assim, migalhas, não é? Raras, como se fosse eu acordar de um sonho, né? Mas eu sou semiconsciente, nunca fui inconsciente, não serei em momento algum inconsciente. Sim. Vou aproveitar que você tocou no assunto da canalização. Como é que você diferencia, já que você também atua como médium, de incorporação e também canalizadora? Como é que você diferencia as sensações, as percepções, de uma mediunidade semiconsciente e de uma canalização? A mediunidade, Samuel, ela usa a pineal como veículo de entrada e as ondas do espírito comunicante são assimiladas pelos nossos neurônios, pelas nossas redes neuronais, e a expressão através do nosso corpo, ela é feita por esse circuito, pineal, redes neurais, manifestação, né? E ela tem 3 estágios, como você falou, que é o consciente, quando a comunicação é essencialmente telepática, e o médium pode interferir. A semiconsciente, quando o espírito comunicante assume o cérebro do médium, e aí o médium, embora possa interferir, já é mais difícil, porque existe hierarquicamente uma força maior, e a inconsciente, que é quando o perispírito do médium é desdobrado e o perispírito do espírito comunicante assume o corpo físico inteiro, tá? Então, são os 3 estilos. Já a canalização é diferente.
O nosso perispírito se liga ao corpo físico através do fio de prata, que entra na nossa nuca, né, no lugar chamado fossa romboide, onde fica o mesencéfalo, quer dizer, a ponte, né, o caminho de entrada. Nesse lugar tem uma substância especial chamada substância ativadora reticular ascendente, ou SARA. E é através do SARA que a gente comanda o nosso corpo físico. Quando uma canalização se dá, o espírito que vai fazer a canalização, esteja ele encarnado ou desencarnado, e se está encarnado, ele está projetado para fora do corpo físico dele, ele está, portanto, desdobrado, eles se assessoram, eles se assumem o nosso fio de prata e a nossa SARA. Então, eles passam a comandar o nosso cérebro. É um download em velocidade muito alta, por isso que a gente não consegue interferir, não consegue reter a informação, né? Porque eles não utilizam a pineal, eles ocupam o SARA, fazendo um download da informação, e aí eles assumem a fala, né, do nosso corpo e não falam como a gente, né? A fala é muito rápida por causa da velocidade do download, ou não, não é? O caso da Sheliana, parece que no início a voz dela era altamente metálica e robótica, depois ela foi se acostumando com a minha biologia, com a morfologia do meu cérebro. Hoje ela fala quase normalmente, não é? Embora ela falava muito depressa e as pessoas reclamavam que não entendiam o que ela falava. Agora ela freou bem, ela diminuiu bem a velocidade dela. É engraçado que quando ela fala uma palavra que não está correta, ela fala correção e volta e fala a palavra certa, ou quando ela não tem muita certeza do vocábulo que ela quer empregar, ela pergunta para quem está perto, está certo falar tal coisa, mas hoje ela já fala português perfeitamente, até melhor que o meu, né? Ela tem um vocabulário muito melhor, mas a diferença é essa. A canalização vem através da SARA e a psicofonia, psicografia ou pictografia vem através da nossa pineal e das redes neuronais que nós temos. Eu gostei da expressão do Pentateuco de Kardec. Então, traz para a gente o que está acompanhando esse programa, o que compõe o Pentateuco de Kardec para as pessoas também buscarem estudar. São os livros do Kardec, é o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, Céu e Inferno. Né? São 5 livros dele, que são reunidos numa obra maravilhosa, assim, né? Enorme, e com letra pequenininha, mas para mim um roteiro de qual é o caminho que tem que se seguir, né? Que é o Evangelho de Jesus, e eu não estou falando isso em detrimento dos outros grandes que estiveram na Terra, respeito muitíssimo a Confúcio. Confúcio era meu ídolo quando eu era criança, eu adorava ler Confúcio, o Buda, tudo que ele trouxe, mas Jesus é o meu mestre, eu sou cristã, né? Então, é o evangelho do amor, da fraternidade, da resiliência, mas também da proatividade, é o que você encontra. E toda a doutrina espírita tem como base exatamente os ensinamentos de Jesus, ainda que na doutrina espírita nós encontremos diversas teses budistas, o que eu acho perfeito, porque no fundo a raiz do conhecimento é uma só, ela só se traveste de tons diferentes. E um outro ponto também que você citou foi esse desenvolvimento no lar. Eu conheço diversos, hoje, dirigentes de centros espiritualistas, Pai no Santo, coordenadores de grupos de desenvolvimento mediúnico, que começaram seus trabalhos espiritualistas dentro de casa, num apartamento. Tem gente que começou em apartamento, fazendo atividades em apartamento. Qual a recomendação que você traz para as pessoas que sentem uma conexão, uma sintonia de se fazer práticas nesse estilo em suas casas, em seu lar? Samuel, de fato, a mediunidade, ainda mais agora com esta pandemia, muitas pessoas tiveram despertar mediúnico. E os centros fechados, né? Então, tem uma situação até agônica para muita gente. Existe um risco, óbvio, porque nas nossas casas nós somos o que somos, então orar e vigiar passa ao largo, e o ambiente dos nossos lares pode não estar tão protegido assim por nossa culpa, e entidades enfermiças, entidades mal intencionadas, podem ali se infiltrar e criar problemas. Mas também a luz
comanda, né? Então, desde que nós tenhamos a consciência de que qual é o caminho que a gente quer servir, se é a luz ou a escuridão, mas optemos pela luz para servir. Tenhamos o conhecimento de tudo que este universo multidimensional traz de beleza e de fealdade, né? E procuremos defesas como o evangelho no lar, a oração em família, o terço. Aí vai, eu não dou muita importância para a forma, mas a oração em conjunto para proteger a nossa casa, né? Não tentar incorporar em casa. Isso eu acho arriscado, mesmo. Mas buscar o desenvolvimento da mesma forma como aconteceu o meu, eu não sou melhor do que ninguém. Se deu certo para mim, pode dar certo também. Mas se a gente vive num ambiente conturbado, eu acho profundamente arriscado. Aí é sempre melhor você estar num local com pessoas que conheçam muito de mediunidade e desenvolvimento mediúnico, num local que é protegido, porque é feito para isso, tem as egrégoras de defesa para isso, onde, então, o seu desenvolvimento, além de ser mentorado, quer dizer, ter uma mentoria, uma coordenação, também ocorre de uma forma segura, né? Eu sempre primo pela segurança. Acho que a gente pode voar quanto quiser, mas se a gente tiver asa de cera, que nem o Ícaro, o sol derrete a nossa asa e a gente morre. A gente tem que ter bom senso, tem que ter bastante discernimento e lucidez para não se deixar envolver por espíritos galanteadores que vão mexer com a nossa vaidade, fazendo você achar que você é o que você não é, porque a vaidade, na minha opinião, é o grande problema do médium. Se o médium é vaidoso, ele pode se perder, e a gente tem que ter essa consciência que nós somos apenas e tão somente um telefone mesmo, nossa relevância está em estar funcionando e limpo, né, para ser usado. Nós não temos relevância nenhuma que não seja essa, mas o seguro morreu velho, como dizia a minha avó, né? Então, eu sempre recomendo o desenvolvimento dentro de um grupo que proceda de forma correta, ética e moral, né? Agora, se você não tem este grupo próximo, estude muito e peça orientação também aos seus mentores, porque a orientação sempre vem. Você vai ter a intuição certinha do que fazer. E nunca, jamais, em momento algum, considere que você é um grande médium. Pense que você é o melhor de todos, porque o melhor de todos foi Chico Xavier, e nunca ninguém ouviu ele falar que ele era um grande médium, que tinha grandes qualidades mediúnicas. A humildade dele é que o fez grande, não as capacidades fabulosas mediúnicas que ele tinha, mas a humildade dele é que fez dele a grande referência mediúnica que a gente conhece. Nessa jornada de conexão que você teve para você fundar e presidir a Casa do Consolador, qual foi o passo que antecedeu essa fundação, que você sentiu assim, agora estou pronta? Você estava toda dedicada especificamente à medicina, e aí agora se sentiu que está pronto. Como que chegou essa certeza espiritual de que era o momento de se abrirem, lá em 92, né, 25 anos atrás, de 30, abrir a casa... 30? 30. 30? Nós vamos fazer 30 anos agora em 30 abril. anos, é 30 verdade, 30 anos, anos atrás. 30 anos. Então, o primeiro mentor que eu, de fato, incorporei foi o Tupã. E o segundo foi o doutor Espanhol. E o doutor Espanhol disparou já a trabalhar, porque ele é workaholic mesmo, ele já disparou a atender, né? E a gente tinha um grupo de 12 pessoas que começaram a ser atendidas pelo doutor Espanhol, e aí, num dia, o Tupã falou, convoque todos. Eu chamei todo mundo para comer uma pizza lá em casa, e aí, conversando, eu falei, gente, chegou a hora da gente fundar a Casa do Consolador. Dia 23 de abril, a gente vai começar a Casa do Consolador. Todo mundo ficou me olhando, assim, tipo, maluca, né? Mas aonde que a gente vai? É a dona Alice, que fazia parte do grupo, falou, pode fazer na minha casa. A casa dela era bem pequenininha. E aí a gente marcou que ia começar dia 23 de abril, a gente nem sabia que era dia de Ogum. E marcamos que ia começar dia 23 de abril, e estávamos lá, nós 12, eram 13, né? Porque comigo eram 13, mais 29 pessoas para começar pelo trabalho de Umbanda, né? E foi também, o Veludo já estava vindo, já estava trabalhando conosco, e aí vieram outros mentores, tinha só eu não me considerava pronta não, Samuel, é que eu não tenho medo, né? Quando eu tenho certeza de alguma coisa, eu vou mesmo.
Tinha eu desenvolvida, a tia Helena, que era o melhor médium da minha família, realmente uma mediunidade extraordinária, principalmente de efeitos físicos, e o meu irmão Milton, que estava na fase final de desenvolvimento. Éramos 3 médiums, e outros que estavam se desenvolvendo. Nós começamos o desenvolvimento lá juntos. E foi muito gostoso, né? Porque a gente descobria tudo junto, a gente criava tudo junto, né? O trabalho de Umbanda, muito baseada naquilo do Zélio de Moraes, tudo aquilo que a gente aprendeu com o Zélio de Moraes, que foi como surgiu a Umbanda, né, através do cacique Sete Encruzilhadas, que era o principal mentor do Zélio, e o doutor Espanhol já ditando as normas da medicina, aí veio o Frei Benedito de Guimarães, que determinou como a desobsessão ia começar, e aí veio a escola de médiuns e curso de cromoterapia, e foi indo, né, a gente foi crescendo. E um mês a gente já não cabia mais na casa da dona Alice. Aí a sogra do meu irmão Marcos, que já trabalhava com a gente na época, emprestou uma casa que ela tinha que estava abandonada. A gente entrou na casa, pintou, arrumou, e nesse lugar nós ficamos 2 anos. Aí ela ficou pequenininha, aí tivemos que mudar para um lugar maior. Aí 2 anos depois ficou muito pequenininho, tivemos que mudar para um lugar maior, onde a gente está desde 97, né, agora. E agora estamos saindo e vamos construir a nossa sede, porque está pequeno o lugar, muito, muito pequeno, e para a obra social que a gente quer, de padaria profissionalizante gratuita e outros cursos profissionalizantes, e receber crianças, né, para dar para elas ensino e computação, inglês, dança. A Casa do Consolador atual não abrange todo esse universo, então a gente está construindo, vai construir assim que a prefeitura liberou o alvará, vamos construir uma sede onde a gente possa acolher esses irmãos, né? Que a gente faz um trabalho com comunidades da região. Que lindo trabalho. 30 anos já agora, no mês que vem, mês de abril, aí, ó, 23 de abril. Que maravilha de trabalho, muito bom. Comente uma frase que é Jesus no leme. Então, para mim, quando o Brasil estava naquele momento de polarização política ruim, há um tempo atrás, né, que era como se fosse o bem contra o mal, a ilusão, né, que a gente estava vivendo, e que eu via muito desespero, eu escrevi isso no Facebook, né, não importava o que estivesse acontecendo, mas eu acreditava que Jesus estivesse no leme. E ficou minha frase, né? Exatamente acredito nisso, sabe, Samuel? A gente sabe que nós estamos num momento de transição planetária. A Sheliana, ela sempre fala, Sheliana, uma civilização mansa tem uma transição pacífica, mas uma civilização primitiva tem uma transição difícil. E nós estamos nesta hostilidade, infelizmente nós somos profundamente hostis, então a transição é muito chacoalhada, é muito confusa, né? É muito difícil, ela exige demais, nós estamos aí com tudo que nos acontece nesses últimos anos ainda, notadamente. Mas, acima de tudo, aconteça o que acontecer, né? Quando a gente achar que o barco vai sossobrar, a gente pode ficar tranquilo, que Jesus está no leme, ele sempre vai conduzir a gente para uma praia tranquila. Vou trazer aqui um assunto que é um tanto quanto delicado e vira e mexe também, aparece aqui no nosso chat. Na sua opinião, quando se tem a mediunidade, ou quando se expressa a mediunidade, o mundo espiritual permite que médios exerçam trabalho e façam trabalhos, mesmo que a índole e a moral não seja condizente com a filosofia transmitida? Olha, Samuel, se a gente for depender de condições ideais de temperatura e pressão para fazer alguma coisa, a gente não vai fazer nada. Porque se nós estamos num planeta de expiação e provas, numa civilização que é tida pelas civilizações extraplanetárias como hostil e primitiva, a gente não é grande coisa. Então, perfeito não tem, né? Mas é lógico que pão bolorento ou sepulcro caiado não são condizentes com luz maior. Mas o plano espiritual investe mesmo porque ele precisa falar. É claro que a luz maior não vai se manifestar através de mistificadores. Ali o que tem são mistificadores, assim como o médium. De pessoas que fazem a mediunidade financeiramente falando, né? que acendem uma vela para Deus e outra para o diabo por ganhos financeiros, e a gente sabe que isso existe muito notadamente, né? Em algumas práticas aí que são terríveis, com sacrifícios de irmãos animais.
e que sangram pessoas, né, que estão desesperadas, roubam dinheiro dessas pessoas dentro daquilo que eles acham que é fé, isso não é fé, não é? Agora, o preço a se pagar é alto por esses médiuns mistificadores e vendilhões do templo. Então, a luz não trabalha através dessas pessoas, não é? Através dessas pessoas ficam entidades similares a elas. Você fala assim, mas tem pessoas que são beneficiadas. Então, a Quimbanda, que é a magia escura, né? Assim como a Umbanda é a magia clara, a Quimbanda, ela ajuda as pessoas que a ela se achegam em troca de benefícios claros, né? Seja financeiros para os médiums, para os trabalhadores, seja para os próprios espíritos, para as próprias entidades. Então, é um grupo, né? Existem guetos, né? Existe o gueto da escuridão, existe o gueto da sombra, existe o gueto da luz. Eles se misturam? Não, eles não se misturam. O médium, a capacidade mediúnica não é diretamente proporcional à capacidade moral. Se assim o fosse, ele precisaria ter muitos Chicos Xavieres, não é? Coisa que a gente não tem, nós somos seres humanos normais, com altos e baixos. Os nossos mentores sempre procuram nos orientar para que a gente siga um caminho de moral e de ética. A gente pode ter deslize, porque temos mesmo, estamos longe da perfeição. É perigoso ser perfeito na Terra, porque o único perfeito que teve aqui foi parar na cruz, então aqui é perigoso ser perfeito, mas nós não somos mesmo, nós estamos há bilênios de chegarmos perto de perfeição. Então a gente erra, mas a intenção geral evolutiva é que conta. É o conjunto da obra, não a ação pontual, que faz com que você possa trabalhar com a sombra ou com a luz. Há minutos atrás você citou sobre a clarividência. No seu caso, ela foi totalmente espontânea ou você teve alguma atitude, alguma ação voluntária para o desenvolvimento da clarividência? Na minha infância, ela era espontânea, assustadoramente espontânea. Eu via coisa bonita e via coisa feia, então era muito assustador. Aí, com 13 anos, a minha mediunidade foi fechada, não é? Na União Brasileira de Espiritualismo, doutor Stanislau Franco, cujo mentor era o pai João da Caridade. E ali realmente foi, para mim, foi bárbaro, porque era assustador as coisas que eu via, não é? E depois, com o desenvolvimento mediúnico, ela voltou a se abrir. Então, aí sim eu busquei, eu ainda estou buscando, tá? Não estou satisfeita ainda como ela está, estou buscando, né? Então, porque eu não sou paranormal de clarividência, eu sou vidente. Então, eu dependo de um operador externo a mim, desencarnado, para que eu possa visualizar o plano espiritual, entendeu? Embora eu tenha psicometria, que é a capacidade de você ler através da aura de um objeto o que está ligado a ele, e premonição, mas a minha vidência depende de operadores desencarnados externos a mim. A mediunidade, a paranormalidade, ela é a reação orgânica do paranormal. Ela independe de operadores externos a ele para acontecer o fenômeno. Então, a paranormalidade, a clarividência, a clareaudiência, são coisas do paranormal. Psicofonia, quer dizer, incorporação, canalização, vidência, são coisas do médium, né? São diferentes, as duas atividades são diferentes, embora ambas sejam genéticas e as faculdades sejam similares, não iguais, mas similares, e a humanidade tem a paranormalidade bloqueadíssima, porque nós somos perigosos mesmo, mas a mediunidade está francamente aberta e vai estar cada vez mais aberta, né? Para que a gente possa fazer uso deste contato multidimensional também para nos esclarecer, para auxiliar quem sofre, para nos auxiliarmos na trajetória evolutiva. Interessante essa sua história, eu não conhecia, que fechou a mediunidade. Vou trazer até uma pergunta que pode ajudar outras pessoas que também acompanham aqui o programa quando o assunto é mediunidade. É que é aquele receio, é obrigatório eu exercer a mediunidade? E por que que uma grande quantidade de médiuns passam tão mal? O que que pode ser feito para não passar tão mal também, ou se pode ser feito alguma coisa para não passar tão mal? Olha, Samuel, antes da gente encarnar, a gente pede ou a gente aceita o concurso mediúnico, não é? Pode ser imposto, sim, dependendo dos erros que você tem, dos débitos que você tem no seu passado encarnacional, pode até ser colocada essa condição como pré-requisito para você conseguir reencarnar.
Mas, normalmente, a gente aceita a mediunidade ou pede, porque é uma forma muito boa de você saldar suas dívidas com o coletivo humano, né? Com o coletivo de seres do universo, e você aprende muito, sabe? Você cresce muito com o aprendizado através do exercício da mediunidade. Então, o que a gente aprende é assim: você fez o contrato antes de nascer e espera-se que você cumpra o contrato, porque senão você vai para lá com dívida. E quanto mais dívida você tem, mais problema você vai ter para conseguir uma outra encarnação e para conseguir avançar. Então, a mediunidade ela é muito útil quando bem feita, quando bem empregada, para que a gente possa avançar, evoluir. E é para isso que a gente está aqui, é para evoluir, né? É o aprendizado. Então, assim, eu considero sábio, se você tem mediunidade de tarefa, ou chamada ostensiva, que você faça dela bom uso, servindo a quem necessita, seja humano, seja animal, seja vegetal, esteja encarnado ou esteja desencarnado. É bom uso, é bom alvitre, né? Agora, há muitos médiuns que não sabem trocar, transmutar a energia que sentem, ou que não estão bem desenvolvidos, ou que falham na sua própria preparação para o exercício da mediunidade. Que no dia do trabalho é não comer carne, é não beber, não é? É procurar ter a mente mais tranquila, estar mais harmônico. Deles, o médium é uma esponja, o médium absorve a energia que está em torno dele. E quando este médium não consegue fechar os seus chakras com condutas condizentes com o seu papel, com a relevância que o médium tem, não é? Aí é natural que você acabe absorvendo energias do medo, do meio. E se você tem medo, se você tem vaidade, se você tem dúvidas a respeito da sua mediunidade, do seu papel como médium, isso também deixa você exposto a energias negativas. E estas energias negativas acumuladas geram realmente mal-estar. Então, por isso que a gente sempre fala, né? Estude muito, estude o quanto você puder, procure se esclarecer e tenha um proceder reto, direto, bom, útil, verdadeiro. Procure se afastar daquilo que não é bom e trabalhe com isenção de vaidade, né? Procure servir com isenção de ego, né? Procure ser apenas um instrumento utilizável na mão de espíritos de luz. Aí você garante para você um bem-estar físico, mental e espiritual maior. Você acabou respondendo uma pergunta que estava aqui, eu queria fazer agora, que era relacionada a isso, né? Quais as recomendações para os médiuns em relação à alimentação? Então, vou pegar nesse ponto da alimentação um outro viés. De que forma a escolha dos nossos alimentos influencia o nosso meio ambiente e influencia o planeta? Olha, a pior escolha possível é comer irmãos animais. Primeiro, porque eles são sencientes, os animais são sencientes, como nós somos. Eles sentem medo, sentem alegria, sentem tristeza, sentem dor, amam, não é? Sentem muito medo. A gente não tem o direito de se abastecer deles. Deus não os criou para que nós nos abastecêssemos dele. Olha o aquecimento global, o impacto que tem as fezes dos rebanhos neste aquecimento global, que é um fator de desequilíbrio ecológico do nosso planeta, né? As galinhas, coitadinhas, poedeiras, né? Que têm os bicos arrancados, vivem em gaiolas para pôr ovos. É um sacrifício, quando elas não têm mais condição de pôr ovos, elas são mortas para virarem comida, recebendo hormônios, recebendo porcarias para produzir ovos mais rapidamente. Então, assim, os animais são adoecidos, né? Para que nós deles nos alimentemos. Então, a pior escolha possível é a de comer um irmão animal, né? Eu sou vegetariana há muitos anos e estou caminhando para o veganismo por respeito ao irmão animal mesmo. Então, esta é a pior escolha. Os doces, eu adoro doce. Samuel, eu vou para o inferno, porque eu adoro doce, sabe? E o açúcar, ele também é um entrave para a função da nossa pineal. Ele não permite um fluxo tão importante, tão rápido das redes neuronais, mas o cérebro ele se alimenta de doce também. Então, não é tirar 100%, é só não exagerar, né?
a bebida alcoólica, pelo fato da bebida alcoólica alterar a síntese dos nossos neurotransmissores, que são substâncias produzidas pelos neurônios e que fazem o contato e a comunicação do cérebro entre si, quer dizer, entre os neurônios e com as outras células do corpo, ela embota o nosso raciocínio, ela é como se ela fosse uma capa, uma armadura que nós colocamos em torno da nossa pineal e rebaixa a nossa frequência vibratória, então nos predispõe ao contato com entidades de menor vibração. Então, bebida alcoólica também é bastante complicado. Em dias de trabalho, jamais tomar bebida alcoólica e comer carne, não é? Mas uma alimentação baseada em frutas, verduras, legumes, grãos. Grão é muito importante, porque os grãos têm selênio, ajudam aos substratos que vão formar o selênio. A gente precisa demais do selênio nos nossos neurotransmissores, para a saúde do nosso cérebro. Então, quanto mais natural for a nossa alimentação, melhor, né? Essa é a escolha correta. Por isso que a gente diz que o veganismo vai ser a alimentação dos seres que ficarem no planeta de regeneração, que será a Terra em algum tempo. Antes ainda de eu trazer a pergunta relacionada a esse planeta de regeneração, eu quero trazer uma outra que é a de mediunidade ainda, que também é outra pergunta que as pessoas têm bastante dúvida. Como que se explica a constância de que, quando se inicia um trabalho espiritual, dá uma sonolência e bocejo? Então, tem uma função, a gente tem, a cada 90 minutos, que o nosso transe mediúnico ele sobe neuroquimicamente, atinge um platô aos 90 minutos, depois ele cai muito rapidamente. Então, isso aí leva a uma sensação de sonolência, como se jogassem melatonina, que é um hormônio produzido pela pineal, faz a gente dormir, como se aquilo fosse jogado no nosso corpo. Mas também porque quando nós estamos trocando, né, com outras entidades, existe uma fusão de campos energéticos. Então, você tem um desbalanço de prana. E a sonolência, quando você tem uma vibração, principalmente quando você tem uma vibração inferior, né, com espíritos mais enfermiços, mais adoentados, porque os trevosos são espíritos muito doentes, coitadinhos, essa vibração inferior, ela ativa recursos de defesa no nosso corpo, para proteger o nosso cérebro dessas ondas negativas, né? E aí vem a sonolência. Esse abrir de boca toda hora, você pega a prana, troca a prana, que é para você se literalmente oxigenar e estar em condições melhores nas suas células físicas, porque as células do corpo físico, elas também trabalham quando nós estamos em transe mediúnico. Não é só o cérebro, o corpo físico inteiro entra em trabalho quando nós estamos em transe mediúnico, com alterações do nível de potássio, de sódio, de glicemia, de cortisol, alteram estas porcentagens desses elementos na circulação e as células têm que se adaptar a isso, né? Então, por isso tem médium que quando começa um trabalho ele está arrebentado, tipo eu, nas terças-feiras, doutor espanhol, e quando acaba, eu estou pronta para jogar futebol, para correr, para fazer tudo, porque eu estou muito energizada graças a ele. Ele equaliza meu campo quântico e as minhas células ficam muito felizes, né? A mesma coisa acontecia comigo quando eu trabalhava na Umbanda da Casa do Consolador. A gente saía de lá 1h da manhã, feliz, saltitante, alegre, porque realmente a gente tinha as energias renovadas, né? No início do programa, eu abri com a pergunta lá, né? O que é a Terra Cruz e o que é a Nova Terra? E há muito se fala, você já citou aqui diversas vezes hoje nessa entrevista, que nós estamos vivendo num planeta de provas e de expiação. E a pergunta também, além disso, de que é a Terra Cruz e a Nova Terra, é quando, né? E qual a perspectiva de se tornar a Terra um planeta de regeneração e o que representa, o que se expressa, o que é um planeta de regeneração? Como que é um planeta de regeneração? Olha, no planeta de expiação e provas, que é o nosso nível, você tem o predomínio da força sobre o direito. Quem pode mais, chora menos. Você tem o predomínio da matéria sobre o espírito. Você tem o predomínio do temporário sobre o eterno. Então, nós temos... a palavra ética é um floreio, porque poucas pessoas entendem o que é ética, né? A fraternidade não é exercida,
o menosprezo ao direito à vida dos outros seres, dos outros reinos, não existe, porque nós temos na matéria a nossa finalidade. Então, a meta é ter e não ser, né? Para a maioria, não é para todos, mas para a maioria dos encarnados, assim é num planeta de expiação e provas. Quando você fala em nível de regeneração, você tem o predomínio do direito sobre a força, do espírito sobre a matéria, do eterno sobre o temporário. O respeito e a fraternidade, a solidariedade, fazem parte porque nós sabemos que se não for juntos não sobrevivemos. Então, não existem situações como miséria, guerra, injustiças sociais, como a gente vê aqui, preconceitos, não é? Assassinatos de animais, destruição da natureza. Isto é um planeta de regeneração, onde as expiações não existem. Existe karma? Sim, mas expiações graves, como doenças como câncer, por exemplo, as doenças degenerativas como Alzheimer, a doença senil, a lepra, uma pandemia como a gente está vivendo, isso não existe. A fome não existe. Eventos como que a gente viu esses dias assim, desesperadamente em Petrópolis, e já tínhamos visto na Bahia, em Minas Gerais, Espírito Santo, na própria cidade de São Paulo, isso não existe. Né? Existem ajustes geofísicos, sim, mas não com a contundência que existe num planeta de expiação e provas. Num planeta de regeneração, você nunca vai acordar e ler bombardeio começou no norte da Ucrânia. Foram os russos que quebraram o acordo de trégua ou foram os ucranianos. Isto jamais vai se dar num planeta de regeneração. E é para este planeta de regeneração, que se chama Nova Terra, que os esforços estão sendo feitos pelos espíritos de luz, pelos espíritos seres encarnados extraplanetários que estão apoiando este processo de transição planetária e por todos nós que encarnados estamos buscando um horizonte mais manso, mais harmônico, mais fraterno para vivermos. Né? Isto é a Nova Terra. E a Terra Cruz, para as pessoas também entenderem o que significa. Pois é, Terra Cruz é o termo que se usa caso a Terra não consiga passar para o nível de regeneração. Segundo Chico Xavier, teremos mais 900 anos de expiação e provas, mas sob uma tutela muito mais selvagem, muito mais ditatorial, não é? Destes seres que julgam que a Terra é deles, que comandam hoje já diferentes processos, como a mídia desinformativa, a indústria farmacêutica, o sistema financeiro, o crime organizado, o tráfico de animais, tudo isso que é ruim, não é? Que é comandado pelo governo oculto, como é chamado, que são seres não alinhados à trajetória evolutiva. Coitadinhos acham que eles podem inverter a ordem cósmica e não evoluir, eles são absolutamente contrários às leis de Deus, não é? E sempre estiveram aqui, viu, gente? Isso não é de hoje, não. Então, eles estão aqui comandando. Então, se nós não conseguirmos nos tornarmos uma civilização que busque a própria regeneração, levando a Terra para o próximo estágio evolutivo, nós vamos ter aí, segundo Chico, mais 900 anos de expiação e provas, mas com professores muito mais duros. Então, o sofrimento será muito pior. Né? Isto é a Terra Cruz. O Chico disse naquele pinga-fogo que se nos próximos 50 anos, a partir do momento em que o homem pisou na Lua, a humanidade fizesse uma guerra de devastação, quer dizer, de mortalidade em massa, nós caminharíamos para a Terra Cruz, né? 900 anos de expiação e provas. E que, caso isso não acontecesse até julho de 19, nós entraríamos num ciclo de progresso como nunca antes visto. Ok, o progresso está aí, o ano 2000, o século 21 chegou estupendamente progressista, maravilhosamente progressista, com descobertas extraordinárias, embora a maioria delas não sejam acessíveis à maioria da população encarnada da Terra, mas serão com o tempo. Né? Então, esse ciclo existe, mas estamos aí vivendo uma pandemia muito suspeita, não é? E estamos aí às portas de um conflito armado absurdo que envolverá países da Europa, no qual os Estados Unidos
e obviamente o Canadá, e alinhados, vão estar presentes e que pode deflagrar um conflito mundial. Embora eu não acredite numa terceira guerra, não acredito mesmo numa terceira guerra mundial. Então, o planeta, a Terra Cruz, só ocorreria se não atingíssemos a massa crítica para que a nova Terra, planeta de regeneração, se estabelecesse. Eu tenho certeza plena de que nós vamos ser um planeta de regeneração. Eu não tenho dúvida alguma quanto a isso. A luz ilumina. Se você pegar um palito de fósforo e riscá-lo num quarto escuro, ele produz luz. Então, imagina que a gente não precisa de um holofote de campo de futebol para iluminar a escuridão. Então, se muitos de nós, um palito de fósforo formos e estivermos aceso, cria-se a massa crítica suficiente para que o planeta de regeneração comece a se estabelecer, e aí aqueles irmãos que não são condizentes com esta ideia serão realocados em outros mundos, onde poderão, esquecidos de quem são e do que sabem, recomeçar sua trajetória evolutiva. Ao perceber, assim, nessa sua fala, nessa sua partilha de hoje, muitas das suas conexões, mesmo lá da infância, têm uma profunda conexão com esse sentido de propósito de vida. E na abertura do programa eu fiz aquela pergunta, que é uma pergunta de como é que podemos descobrir ou reconhecer o nosso propósito de vida, mesmo vivendo, né, nessa fase atual, no planeta de provas e expiações. Nesses já 30 anos só, com o trabalho na casa, do Consolador, o que você pode trazer para as pessoas que se sentem você falou do foguinho aceso, com o palito parece que não está, parece que está molhado, nem está seco para acender essa chama, assim, parece que falta um sentido e uma conexão. Não por mal, apenas porque sente que falta um sentido. O que você poderia falar em relação ao reconhecimento dessa missão dessa pessoa? Sabe, eu acho que todos nós temos uma missão básica: evoluir, quer dizer, sair daqui melhor do que a gente chegou. Eu vejo que as pessoas ficam muito preocupadas com projetos grandes, né? Com missões grandes. Pelo amor de Deus, sobreviver à loucura coletiva sem se contaminar já é uma missão muito árdua, sabe? Você não precisa ser uma Joana d'Arc, você não precisa esperar salvar um reino como se isso fosse a sua missão. A sua missão é fazer as pazes com as pessoas com as quais você não tem afinidade. É trabalhar resiliência, trabalhar flexibilidade, perdoar a si próprio. Então, o autoconhecimento é fundamental. Essa missão já é árdua o suficiente. Alguns de nós, como eu, que tem um débito coletivo maior, temos um trabalho a realizar, óbvio, para saldar a dívida. Eu tenho certeza, Samuel, que essa minha encarnação é ou vai ou racha. Quer dizer, ou eu aprendo ou eu vou ser exilada de novo. Eu tenho plena consciência disso, entendeu? Então, às vezes eu sinto que as pessoas ficam muito aflitas. Qual é o meu propósito? O seu propósito é ser feliz. A sua missão é se libertar dos seus medos. Se você puder ajudar quem sofre, se você puder empunhar bandeiras de proteção aos que não têm voz para falar, como os animais, os vegetais, combater os preconceitos, combater a ignorância, combater a tirania, você vai estar realizando o seu trabalho, o seu projeto com aqueles seres que te competem como família nessa encarnação, como laços de convivência nesta encarnação e que foram ajustados antes de você nascer por você mesmo. Então, este é o teu campo de trabalho, mas nunca abrindo mão de trabalhos a fim de beneficiar o meio, de revolucionar a sociedade, de empurrar a sociedade para o fraternismo, porque o espírita fala, fora da caridade não há salvação. Eu não gosto dessa frase, porque a caridade tem um em cima e um embaixo, o que dá e o que recebe. Eu gosto do que a Sheliana, os ETs falam, fora da fraternidade não há salvação, porque a fraternidade coloca todos nós no mesmo nível. E isto, para mim, é a verdade. Todos nós no mesmo nível, remando e forte para o nosso barco chegar no porto tranquilo. Nós temos um timoneiro excelente, que é Jesus, ou Buda, ou Confúcio, ou Moisés, ou Maomé, não importa que timoneiro você quer, mas sim importa que você bem haja para que o nosso barco, como humanidade, como família, não só sobre.
Então, a nossa missão, em essência, é essa: nos libertarmos dos nossos medos, conhecendo os nossos medos. Nos libertarmos das nossas culpas, não porque nos tornamos cúmplices de nós mesmos, mas porque aprendemos a não recair nos mesmos erros por comodismo, por facilitações antiéticas de novo. Trabalhar firmemente neste sentido. E nunca esquecer, eu jamais serei feliz enquanto houver infelicidade. Trabalhar para a paz, para a harmonia, para o respeito a todos os filhos de Deus aqui manifestos, minerais, vegetais, animais, hominais, encarnados ou desencarnados. Porque quando a gente vai dormir de noite, e francamente, eu sempre dormo tão cansada que eu falo, Pai Nosso, eu já estou no céu. Mas eu agradeço o dia inteiro a Deus pelas oportunidades que Ele me dá, de servir a mim mesma através do meu trabalho, como médica, como espiritualista, como família, como filha, como irmã, não é? Porque isso, como amiga, porque tudo isso é uma graça divina que a gente tem, né? A gente enxerga quando existem milhões de cegos, a gente ouve quando existem milhões de surdos, a gente anda quando existem milhões de pessoas que não conseguem andar, a gente raciocina quando existem milhões de pessoas que não têm esta capacidade. A gente come e tem gente que morre de fome todo dia. A gente tem uma casa para morar e crianças estão nascendo no desabrigo das ruas, né? Então, por mais difícil que seja a nossa vida, e eu sei que tem vidas profundamente difíceis, a despeito de morar em gaiolas de ouro, né? Porque a parte moral é muito triste, sempre existe alguém que está numa situação pior. Então, quando nós começamos a trocar a visão egoísta, né, que olha para si própria, para a visão fraterna, a gente encontrou a missão e o porquê de existir. E aí o palito de fósforo seca e dá uma chama maravilhosa. Fantástico, e gostei da expressão Pai Nosso, já estou no céu. É Muito vergonhoso, bom. mas é verdade. É, o amigo me falou também do trabalho que desenvolve na Casa do Consolador, agora não, por conta do distanciamento, né? Esperamos aí que o alvará seja liberado para a construção da sede da Casa do Consolador, né? Esperamos que seja liberado, e que já mesmo no imóvel que vocês exerciam antes da pandemia, os atendimentos, que eram 6.000, acho que foi isso que ele falou, 6.000 atendimentos de reiki na Casa dos Consolador por Era mês, 7 era mil, isso? não, de todos os nossos trabalhos. Ah, tô Quando sabendo. começou a pandemia, eram 7 mil atendimentos por mês, com o reiki, com atendimento dos extraterrestres, com a corrente do doutor espanhol, com o xamanismo, com a Umbanda, com a desobsessão e com a escola de médiuns. A gente tem Uau. muito curso gratuito na casa. Então, eram 7 mil atendimentos. Hoje, naquele período de 20, 21 da pandemia, do lockdown, tudo, a gente começou a fazer entre 25 e 30 mil atendimentos online por mês. Uau. E hoje nós já voltamos a atender com agendamento por causa do distanciamento social, tal, desde outubro, né? E a gente hoje está fazendo uma média de 40 mil atendimentos por mês. Eu vou fazer uma pergunta, porque também ó, no mês de abril, dia 23 de abril, vai completar aí 30 anos da Casa do Consolador, e também é a mesma semana onde vai completar o centenário do Reiki, do Uzui. Quando que entra na Casa do Consolador os atendimentos com Reiki, ou se entra também através de você, se você também tem essa... Samuel? Deu uma Oi, queda de Samuel. energia aqui e voltou. Mas você conseguiu ouvir, não? Ouvi. Na verdade, foi assim, todo mundo precisa de autoafirmação, né? Aí, lá para 2003, eu estava precisando de afirmação, eu falei, doutor Espanhol, o senhor merece um médium melhor, porque eu queria que ele falasse, não, você é sensacional, tá tudo bem, tá ótimo do jeito que tá. Aí ele falou, você quer ser melhor? Faça reiki. Eu falei, fazer reiki? Ele falou, faça reiki. Fui pesquisar os cursos muito caros, na época eu não podia pagar, eu estava construindo uma casa para minha tia Iracema, né, para ela ter mais conforto, e nessa época eu tinha 33 gatos e 8 cachorros, então a minha conta era alta, eu tinha a tia Sêmia e a tia Helena sob a minha tutela, né, e aí eu estava na cantina da Casa do Consolador, já tinha abdicado da ideia de fazer reiki, aí o espanhol pegou e falou assim, fale em voz alta que você quer aprender reiki. Eu falei, doutor, eu estou numa terça-feira, que o senhor vai atender, eu estou jantando, o senhor quer que eu fale em voz alta que eu quero aprender reiki? Ele falou, fale em voz alta.
Eu falei, então, tia Lia, que é a nossa santa da cantina, né? Não, tia Lia, eu preciso fazer reiki, tia Lia. Aí o rapaz bateu no ombro e falou, olha, a minha mestra reikiana é de Porto Alegre, mas ela está em São Paulo essa semana, você quer o telefone dela? Ah, eu quero, me dá o telefone. Liguei para ela, mas já achava que o curso ia ser caríssimo, e não foi com ela, não foi. Ela fez um preço que a gente pôde pagar, então nós fomos 12 trabalhadores da casa, selecionados pelo doutor espanhol, que fizemos o curso com ela de reiki. Aí passou o nível 1 do Zui tibetano. Começamos a aplicar, né? Nossa, a energia reiki é fabulosa, a gente sentia muita coisa. Aí, um mês depois, ela fez comigo o reiki 2, depois de um mês o reiki 3, e depois de um mês ela falou que estava na hora de fazer o mestrado. Eu fiz o mestrado, me tornei mestra, aí eu dei os outros níveis para os trabalhadores da casa. A gente formou inicialmente 12 mestres reikianos, não é? E aí começamos já aplicando o reiki, a casa já lotava na segunda-feira para o reiki, e aí começamos a dar cursos gratuitos de reiki, como damos até hoje, cursos gratuitos de reiki, o Zui tibetano na casa. Foi assim. E o reiki é muito importante, porque quando chegou o reiki, logo depois os extraterrestres começaram a se manifestar na casa. É como se fosse uma senha. Olha que interessante, muito bom. E por falar em manifestação dos extraterrestres, como é que foi o seu primeiro contato com a Shelian? Então, eles começaram a se manifestar na casa do Consolador, era uma coisa meio maluca, né? Aí, num sábado, eu estava em casa, eu, a tia Sema, naquela época ela já estava em cadeira de roda depois do derrame, e eu 33 gatos e 8 cachorros. E eu estava tomando banho, e a suíte da tia Sema abria bem no meu banheiro, sabe, Samuel? Para eu estar sempre pertinho dela, né? Aí eu estava tomando banho, aí a minha Beagle, a Cis, começou a uivar. E sempre que a Cis uivava, entrava, tinha algum espírito na minha casa. Eu desliguei o chuveiro, me enrolei na toalha e fui para o corredor da minha casa, né? E aí eu vi um ser muito alto, a Xeliana tem mais de 2,5 metros, ela é bem alta mesmo, magra, né, vestindo como se fosse uma roupa de mergulho, sabe, azul cobalto, com um símbolo aqui do lado esquerdo, né, cabelo por aqui, castanho claro, numa trança, ela tinha uma trança no meio do cabelo dela, olhos grandes, ela assim, muito delicado, traços muito delicados. Ela levantou a mão assim, por telepatia, ela falou saudações, aí eu falei a frase da minha encarnação, né? Abdução de toalha, não. Ela continuou com a mão assim, como se eu não tivesse falado nada. Aí ela projetou, eu trago uma proposta de trabalho conjunto. Nós trazemos uma forma de cura diferente para o seu povo e você divulga a nossa presença e o porquê da nossa presença aqui. Eu falei, que legal, né? Coisa nova. Eu sou, apesar de ser capricorniana, eu devo ter alguma coisa de aquário, né? Oh, coisa nova, legal. Ela falou, mas tem 3 pré-requisitos. Primeiro, você não pode comer carne. Eu já não quase praticamente, eu não comia carne vermelha, eu já não comia mesmo. Porque eu preciso que você produza um ectoplasma mais sutil para poder usar. Segundo, que você não tome cola, essas bebidas cola, porque eles embotam os seus cristais de apatita e dificulta a comunicação com outros mentores, quer dizer, não com ela, com outros mentores. Eu falei, meu Deus do céu, se o terceiro for não coma doce, eu estou fora. E ela falou, o terceiro é que você fale de nós aonde nós concordarmos que você vai falar. E ela estava fisicamente, foi a única vez em que ela se manifestou fisicamente para mim aqui na Terra, tá? Porque ela é encarnada, né? Ela vem falar com a gente, ela faz projeção astral. A minha gatinha Toninha, que era uma gatinha branca linda que eu tinha, se enroscou na perna dela. E a tia Sema me ouviu falando e foi com a cadeira de roda até a porta do quarto, e a tia Sema viu a Xeliana. Ela falou, quem é essa moça? E a Xeliana olhou para ela e deu um sorriso. E aí eu falei, ok, eu topo, o que eu tenho que fazer? Ela falou, a partir do dia que nós determinamos, começamos a trabalhar. E foi embora. Como ela apareceu, ela desapareceu, entendeu? Foi assim que a gente começou a trabalhar junto. E foi em que ano que começou esse trabalho? 2004. Com ela 2004. atendendo foi 2004. Olha. Ela falou que ia começar a trabalhar junto, aí começou a aparecer em esferas azuis assim grandes lá na casa do Consolador, Samuel, durante os trabalhos.
passavam assim no meio da multidão, olha, era uma loucura, as pessoas com medo, a gente via raio colorido, queimava a lâmpada, queimava refrigerador, queimava aparelho elétrico, estava uma confusão, né? E eu falando, os ETs vão trabalhar com a gente e tal. Aí um trabalhador da casa falou assim, Mônica, para de falar que ET vai trabalhar aqui, está assustando as pessoas, fala assim, nós vamos trabalhar com web. Eu falei, web? Ele falou, entidade biológica extraterrestre. Catei o microfone. Boa noite, pessoal. Vamos abrir o nosso trabalho com a graça de Deus. Hebe vai trabalhar conosco. Uma senhora falou, Hebe Camargo, vem aí. Muito Mas bom. efetivamente eles começaram a se mostrar lá dentro mesmo. Só que eu sou muito cética, sabe, Samuel? Se eu Uhum. não tenho certeza, eu não me meto, você entendeu? Eu preciso acreditar. E eu sou cética mesmo, eu sou muito cientista nesse ponto, né? Aí um dia estava aquela sarabanda e o cara, o ET, falando na minha orelha e tal. Aí eu falei para ele: olha, se você é ET mesmo, me dá uma prova, porque eu estou cansada desse falatório que não faz nada. O doutor espanhol, ele dita a cromoterapia e nós temos um cadastro eletrônico das pessoas que ele atende. E imprime a jornada de atendimento na impressora. A impressora era matricial, Samuel, porque era a que a gente Olha, tinha. Ela estava fora da tomada, não é que ela estava desligada, ela estava fora da tomada, tinha papel sempre nela. A impressora ligou fora da tomada, nossa, escreveu assim, principalmente, saudações. Eu fiquei olhando. Aí, tipo, acreditou agora? Aí eu falei para ele, as pessoas começaram a fugir da casa do Consolador. Né? Os uau, trabalhadores, eu estava louca, né? Eu estava indo puxar, já estava me vendo internada, né? Aí o comandante deles, que se chamava Kenaton, não tem nada a ver com o faraó egípcio, nada, uhum. nada a ver. Ele falou: diga a todos que nós vamos nos manifestar na festa da praia, porque no primeiro sábado do mês de dezembro a gente sempre ia para o mar para fazer um trabalho de encerramento da Umbanda, né? E aí ele falou: diga que nós nos manifestaremos. Eu falei: eu vou falar isso. Vocês falam que vão aparecer, não aparecem, eu já estão jogando eu no saco, não vou falar coisa nenhuma. E falei só para o grupo dos trabalhadores que ia para minha casa fazer evangelho todo domingo, né? Mas um dos trabalhadores falou só para a torcida do Corinthians. Então, teve pessoas naquele dia. Aí, quando eu vi aquele povo todo lá, eu falei: isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Samuel, caiu uma chuva de doer o corpo. Né? Porque a gente limpava a areia, a gente fazia um altar no fundo, onde a gente punha toalhinhas, imagens, a gente fazia, punha garrafas PET com velas coloridas dentro, depois a gente limpava tudo para deixar a praia limpinha, né? Mas a chuva arrasou com tudo, o mar subiu. E aí a maioria das pessoas foi embora, ficaram 189. E eu, incorporada com o Tupã, e aqueles relâmpagos, eu falei: vai morrer todo mundo, Tupã, vai embora, deixa eu sair daqui. Ele falou: não se preocupe, os raios andavam eles andavam num retângulo, como se tivesse um aparador. E Uau. 189 pessoas tomando chuva. Quando todo mundo foi embora, ficou só os 189, o céu abriu. Fizemos tudo de novo. Enquanto a gente está reconstruindo tudo que o mar tinha destruído, começou a passar luzes no céu, né? E aí a pessoa: é nave, é nave. Eu falava: não, isso não é nave, isso é avião, isso é avião. Aí uma hora passou uma nave, eu nem olhei, eu falei: isso é um avião. O molequinho puxou minha camiseta, falou: tia, aquilo ali é um avião, aquilo lá é um ônibus, dava para ver escotilha, Samuel. Dava Uau. para escotilha. Então, o trabalho que começava pontualmente às 7h30 e acabava pontualmente à meia-noite foi um trabalho de torcicolo, que todo mundo passou assim o trabalho inteiro, olhando para o céu. Ninguém estava nem aí para os mentores, o negócio era ver nave. Meia-noite, a gente sempre entrava no mar sem sujar o mar, sem pôr oferenda. Nada disso, eram só pétalas de rosas brancas. E as Emanjás davam um passe na água em todo mundo, depois os trabalhadores davam a mão, a gente agradecia o ano, pedia energia, aquele negócio todo. E eu era sempre a última a sair do mar. Quando a minha Emanjá desincorporou e eu olhei para trás, estava todo mundo olhando para o céu. E aí nós ficamos 20 minutos vendo naves evoluir no céu. Uau. 189 testemunhas. A partir disso, isso foi no sábado. Na segunda-feira, a Sheiliana começou a trabalhar lá. Fantástico. E ótimo, né? Para o cético, agora é, né? Viu com os olhos, Não, aí, mas eu não tive é? muitas provas. Eu tive muitas, Uhum. muitas provas. Né? E, assim,
Lógico que quando eu comecei a trabalhar com ela, eu lembrei das minhas abduções, eu passei a lembrar. sim. Ela me permitiu ter acesso a essa memória, ao quanto eles tinham me treinado para o trabalho que hoje eu desenvolvo, não é? E de como eles são realmente fraternos. Mas, então ficou fácil, mas eu ainda sou cética, tá? Ainda pago para ver. É bom, porque aí você treina o desenvolvimento do discernimento, né. O discernimento é Exato. fundamental para estar vivendo na vida e também atuando na espiritualidade. É o caminho do meio, né, o caminho do meio. Vou aproveitar que você está citando isso em relação às suas os avistamentos, para trazer aquela segunda pergunta que eu fiz lá no início, que é o que é, né, qual a diferença entre abduzidos e contatados, e quais os pré-requisitos para um contato extraterrestre. Por exemplo, lá nesse caso, onde estava acontecendo lá na praia, um deles é não ter medo dos raios e dos trovões caindo ao seu redor, né? Literalmente, né? Mas o poder deles é impressionante, né, Samuel? Sim. Então, a ufologia moderna, ela começa a partir da Segunda Guerra Mundial, porque quando nós explodimos bombas nucleares, antes ainda de Hiroshima e Nagasaki, a Confederação foi alertada, porque por sermos uma raça hostil e primitiva, a Terra passou a correr um alto risco de extinção, e obviamente isso afetaria não apenas aos outros seres manifestos aqui, mas o próprio sistema solar. Então, eles têm comunicação com governos mundiais, tanto os extraterrestres do bem como os extraterrestres do mal, porque o governo oculto é feito também por estes seres não alinhados com a luz, não é? Tem terrícolas e não terrícolas neste governo oculto. Mas, a partir do momento em que eles são convocados por Jesus para apoiar a humanidade no processo de transição planetária, sem poder interferir, quer dizer, eles não podem encontrar soluções para os nossos problemas. Quando muito, eles podem nos apoiar na busca destas soluções. Eles começaram a desenvolver, junto com os diretrizes planetárias e os seres do amor fraterno universal, que, de certo modo, coordenam todo o projeto evolutivo da Escola da Terra, né? Eles começaram a trabalhar em duas frentes diferentes. Uma, o projeto Nova Terra, ou seja, a materialização da energia quântica de um mundo de regeneração, contatados. E o outro, o projeto Nova Raça Humana, porque o nosso corpo físico, né, vindo aí de hibridizações, desde lá do Homo erectus, com experiências genéticas desses seres que hoje são governo oculto, que acham que são os donos da Terra e, portanto, se acham os donos da raça humana da Terra, o nosso sistema límbico, que é o computador emocional que nós temos, ele tem um prazo de resposta a estímulos emocionais muito curto, é de 100 a 500 milésimos de segundo, isso é muito rápido, né? É o piscar de um olho. Então, normalmente, as nossas respostas emocionais se baseiam no nosso feedback das experiências que vivemos e armazenamos em experiências, em encarnações anteriores, e que estão lá no nosso inconsciente, que é 90% do que nós sabemos. 10%, quando muito, é o presente, não é? E 90% é o inconsciente. Estes 90% são formados 95% pelo futuro, quer dizer, pelo nosso potencial evolutivo, e o tantinho assim do que nós já fomos. Mas dá 90% da nossa inconsciência, ou seja, consciente mais inconsciente, consciente 10%, inconsciente 90%. E este prazo de resposta muito curto atrai espíritos imaturos. Nós encarnamos nestes corpos porque nós somos superficiais, somos imediatistas, somos egóicos, temos um medo danado. Então, estes corpos com um tempo de resposta emocional muito curto, que impede que o frontal exerça o freio ético e o freio estratégico, atrai espíritos imaturos. E para se habitar num mundo de regeneração, nós não podemos ter um freio tão curto, entendeu? Não podemos ser tão imediatistas, bateu, levou. E aí a nova raça humana, com experimentos genéticos feitos com os espíritos superiores da Terra e estes irmãos extraterrestres, seria para desenvolver mudanças genéticas que habilitassem o nosso tempo de resposta ser mais longo. Então, os primeiros movimentos foram no sentido dos índigos,
que nasceram, sempre nasceu índigo na Terra, mas maciçamente, dos anos 50 para até os anos 2000, nasceram muitos espíritos índigo, cujo poder transformador do meio é muito grande. Eles têm uma carga energética muito grande. Nós temos 3 inteligências, né? A inteligência racional do lobo parietal esquerdo, que é matemática, linguística e logística, a inteligência emocional, predominantemente do lobo parietal direito, né? Onde estão as nossas capacidades, o nosso relacionamento interpessoal e intrapessoal, e a inteligência espiritual, que é aquela que nos gabarita a entender que tem um princípio energético multidimensional no qual nós estamos inseridos, né? Então, essas 3 inteligências no índigo, eles têm a racional e a espiritual acima da média, mas a emocional é normal. Então, todo índigo, e eu sou índigo, tá? Todo índigo é uma bomba relógio, explode e volta, tem muita energia, muito poder transformador, mas é meio maluco no relacionamento, emocionalmente é meio perigoso. É um ser normal no relacionamento. E então, o próximo passo deste ser índigo, que vinha para fazer as mudanças sociais, para deixar o mundo mais adaptado, seriam as crianças cristais que começaram a nascer no mundo inteiro a partir dos anos 2000. E estas crianças cristais têm as 3 inteligências acima da média. Então, elas encaram a própria sombra sem medo. Elas têm mais facilidade para trabalharem com elas mesmas. E, por isso, elas são menos agressivas. Embora hiperativas, embora tenham muita vitalidade, elas não são tão contundentes ou tão agressivas como são os índigos, né? Então, assim, nós temos este movimento e a nova raça humana produzida por engenharia genética e que tem estes sistemas límbicos com capacidade maior, quer dizer, o tempo de resposta é maior, em vez de 100 a 500 milésimos de segundo, pode chegar até o dobro, faz com que a ética do frontal e a estratégia possam interferir. Então, em vez dessas crianças e dos seres do planeta de regeneração responderem de bate-pronto em feedback, baseado nas experiências anteriores, eles são capazes de ponderar e dar a resposta mais coerente e correta dentro de princípios éticos. Esta é a formação do povo que vai habitar e construir o planeta de regeneração. Então, essa é a diferença. Os contatados, quer dizer, você é convidado para entrar na nave, você é educado e treinado para ser um líder transformador. Você é sempre convidado, você não passa por experimentos biológicos. Este é o projeto Nova Terra. Os abduzidos, antes de encarnarem, aceitam, não são vítimas. Eu não sou vítima. Eu aceitei isso como verdade. Então, nós aceitamos trabalhar como doadores, não apenas de material genético, mas de dosagem de neurotransmissores, de experiências para ver se os ensinamentos da vida, os exercícios que a vida nos traz, nos amadurecem, o quanto modificam a síntese dos nossos neurotransmissores, das químicas cerebrais. Então, isso é o abduzido, que está no projeto Nova Raça Humana. O abduzido não é convidado para ir para a nave, ele vai querendo ou não, né? Mas não existe aquela coisa de, ai, coitadinho de mim, sou vítima, de jeito nenhum. Todo abduzido, assim como todo contatado, aceitaram a missão antes de encarnar, porque eram sabedores dos débitos coletivos que tinham. E esta é uma forma legal de você saldar suas dívidas, participando da construção de uma nova raça. Fantástico, que maravilha. Eu vou até aproveitar isso que você falou sobre esses seres extraterrestres, essas consciências de outras conexões, né? Porque é uma pergunta que também se faz aqui no programa, é quem são? E aí são citados diversos, deixa eu ver se eu lembro alguns deles. Quem são os reptilianos, os greys, os arcturianos, os pleiadianos, orianos, sirianos, antarianos. Os antarianos, quem são esses seres? É assim, Samuel, aqui na Via Láctea nós temos algumas etnias predominantes. A mais abundante é a adâmica, nós somos adâmicos, tá? Essa nossa conformação, o que é um ser hominal? Cabeça, tronco, membros e posição ereta.
Isto é um ser hominal ou humanoide, tá? Mas a nossa etnia varia. Então, nós somos adâmicos. Adâmicos existem aqui nas Pleiades, em Órion, em Sírios, no sistema de Arcturus, no sistema de Antares. Então, existe em toda a galáxia, em toda a Via Láctea, a etnia mais preponderante é a de adâmicos. Nós, aqui da Terra, somos adâmicos. Depois vem os reptilianos. São seres realmente reptilianos, lagartões, cobras, reptiliano, ok? Só que são humanoides, eles ficam eretos e tal, e tem cores diferentes, não estou falando de nível evolutivo, só de etnia. Os greys, ou zeta reticulianos, variam desde os greys pequenininhos, que é o típico, 1,20 m no máximo, cabeçudo, olho preto, oblíquo, né? 3 ou 5 dedos, membros muito finos, uma barriguinha batraquiforme, né? Do tipo de sapinho, assim, extremamente inteligentes, com poder mental danado, e que são do sistema Zeta Reticuli. O Grey é o pequenininho, mas você tem várias alturas, não é? E eles, assim como os adâmicos, os reptilianos, podem ser da luz ou da escuridão, tá? E depois tem os insetoides, né? Que são seres, aqueles que são evoluídos são muito amorosos, que são insetoides mesmo. Louva-a-Deus, formigões, né? Seres com, assim, você olha para eles, você vê um inseto, realmente é. A gente não está muito acostumado, estranha um pouco, mas eles são, os louva-a-Deus são muito amorosos, muito, muito amorosos. São os que estão recolhendo os ovoides aqui do planeta Terra para já levar, para colocá-los num outro planeta onde eles poderão voltar à escala evolutiva, né? Estas são as raças predominantes aqui na Terra. Então, lá no sistema de Arcturus, você tem adâmicos, reptilianos, você tem aquilinos, tem insetoides. Isso em todos os sistemas. O próprio sistema solar, existe uma predominância de adâmico, tá? Aparentemente, aqui no sistema solar, são adâmicos e felinos os mais frequentes. Aparentemente, todos os planetas habitados predominam adâmicos. Daqui até Marte é certeza, quer dizer, Mercúrio já não tem, só tem espíritos, né? Mas Vênus são adâmicos, nós somos adâmicos, Marte é adâmicos, né? Depois você tem Júpiter também são adâmicos, e Saturno parece que são adâmicos e insetoides, e para lá você parece que no Netuno, Urano, é que você já vai encontrar mais felinos, né? Mas são sistemas, a gente está falando de planetas gasosos, é óbvio que no gasoso não vive vida, são nas suas luas, eu estou falando de vida nas luas, tá? Fantástico. Antes de terminar aqui o programa ainda, eu vou deixar aqui, tem várias outras perguntas, mas eu vou deixar para outro programa, a gente faz um outro convite e traz aqui esses outros assuntos. Gostaria que você compartilhasse a sua experiência com o antariano. Na verdade, assim, eu conheço os antarianos, uma das espécies de antarianos, eles são como os zeta reticulianos, então a pele eles são azulados, né? A pele de escamas muito finas, a cabeça é uma cabeça como se fosse uma bola de futebol americano, o olho é oblíquo e escuro, né? Eles são super divertidos. Eu estava escrevendo uma aula de dança circular, estava estudando lá. Aí eu saí para ver alguma coisa com o meu bicho, quando eu voltei, que eu abri a porta do meu quarto, eu estava mexendo nos meus estudos. Eu falei, não mexa com os meus animais. Fechei a porta e andei de marcha ré, assim. Ele ficou muito surpreso quando ele me viu. Eu não sei, ele acha que ele não esperava que eu fosse conseguir vê-lo, né? Mas eles são muito divertidos, eles se fascinam com a astúcia do ser humano, como a gente é capaz de fazer piada de tudo, né? Embora eles não gostem de nada cínico ou irônico, mas eles se divertem com as nossas brincadeiras, gostam muito da música, gostam muito da nossa música, gostam muito de poesia, admiram demais as obras de arte, que são arte mesmo, né? Tem um forte apego com a natureza, e são azuis, eles são lindos. Na minha opinião, são os mais bonitos em termos de pele, são eles. Muito bom. Agora me diz uma coisa, que é curiosidade. Você ainda mantém 33 gatos e 8 cachorros? Porque aqui em casa tenho quatro gatos, mas como que está hoje aí? Infelizmente, eu só tenho 3 gatinhos agora velhinhos, porque os outros tiveram alta celestial, né? Já foram Alta para o seleção. espanhol. A Xeliana tem alguns. Um dos meus gatos está com a Xeliana, mas a Olha, maioria está lá com o doutor espanhol, né? E agora eu estou com 3 gatinhos velhinhos: o Napoleão, vulgo Naná, que tem 17 anos,
a Bárbara, que tem 15, e o Luizinho, que tem 13. São os meus velhinhos. Então, só Olha que tenho legal. 3 agora. Muito bom. Eu acredito que vocês devem ter gostado. Eu vou fazer aqui já um encerramento, um agradecimento a vocês que nos acompanham até agora. Mais uma vez agradecendo aqui a Mônica de Medeiros pela brilhante partilha, pela brilhante conexão. Nossa, muitas afinidades e muitas ressonâncias realmente. Em breve nós marcaremos também outra oportunidade. Fiquem atentos também aqui ao canal, se inscreva se você ainda não é inscrito. E eu vou pedir para a Mônica deixar uma mensagem final, e aí a mensagem final e depois vai subir a nossa vinheta de encerramento. Foi simplesmente excelente, gostei demais. E ó, 1h30 que passou É voando. mesmo? Agora que eu vi que já passou de 1h30. Mas foi um prazer mesmo, viu, Samuel? Foi mesmo. E eu gostaria apenas de dizer o trinômio da Sheliana, né? Quer dizer, como a raça dela, como a civilização dela evoluiu. São 3 coisas: autoconhecimento, porque se nós não sabemos quem somos, não podemos melhorar o que somos e nem atingirmos o que queremos ser. Conhecimento, porque quanto mais a gente souber, mais ferramentas nós vamos ter para bem proceder, e prática do bem. São 3 instrumentos. Não dá para ter um e não ter os outros 2. Não dá para ter 2 e não ter um. Fica manco. Mas com essas 3 ferramentas, nós conseguimos a evolução que nós precisamos para nos afastarmos deste nível de dor, de diferenças, de tristezas, e caminharmos para um platô maior de alegria, de harmonia, de felicidade. Então, autoconhecimento, conhecimento e prática do bem.